Porque quando Deus libera uma palavra ao nosso respeito, nós precisamos nos comprometer com essa verdade. Toda palavra que sai da boca de Deus é um decreto para nós. Por que isso, pastor? Porque Deus não brinca de ser Deus. Já ouviram aquela expressão também? Que o diabo não brinca de ser diabo. E eu sempre penso sobre isso, irmãos, é porque ele sabe o poder que Deus quer liberar ao seu respeito. E sabendo disso, ele quer que você permaneça nas trevas. Pastor, o que são essas trevas? De imediato a gente já pode dizer, trevas tem a ver com pecados, irmãos. Trevas tem a ver com situações não resolvidas. Trevas tem a ver com situações que nós não chegamos para Deus e colocamos e confessamos. Então, quando eu me comprometo dizendo, Deus, libera o seu haja sobre mim, eu estou dizendo, Senhor, o que o Senhor quiser fazer, eu estou pronto. Quem está comigo aí, irmãos? E eu pergunto, quem essa noite está pronto para ouvir o haja de Deus ao seu respeito? Amém. Porque quando Deus libera essa palavra, nós precisamos nos mover conforme a palavra que Deus está liberando sobre nós. Porque senão seremos ouvintes de uma palavra, ouvimos a voz de Deus, vemos milagres acontecendo e nunca vamos experimentar isso. Eu creio, irmãos, que essa noite Deus quer fazer você experimentar algo novo na presença dele. Então ouça o Senhor dizendo a você nessa noite: haja luz sobre a sua vida, que esse IRI, o comando de Deus, venha sobre a sua vida neste lugar essa noite, em nome de Jesus. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus separou a luz das trevas, e Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e passaram a tarde, manhã, e foi dia primeiro. Versículo 6: depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Irmãos, isso pode não ser novidade nenhuma para vocês, mas essa palavra me pegou esses dias. Quando eu li aqui que o Senhor disse assim: haja firmamento. Primeiro Deus disse: haja luz, e Deus disse: haja firmamento. E eu, na minha curiosidade, você sabe que eu sou muito curioso, eu fui perguntar, pesquisar esses firmamentos, ou o que é esse firmamento. O Senhor diz o seguinte: separe águas de águas. Aí o texto responde. Então, versículo 7, então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficavam abaixo do firmamento. E que são essas águas abaixo do firmamento, irmãos? Rios, mares, lagoas, cachoeiras, tudo aquilo que é visível. Toda água visível está abaixo do firmamento. Mas o texto diz que Deus separou águas abaixo do firmamento das águas que ficaram por cima. Olha que coisa tremenda. Aí você pode pensar assim: pastor, mas isso é muito simples. Parece que é, irmãos. Parece simples. De um Deus que a terra toda coberta de água, ele diz o seguinte: haja agora no firmamento, e vai haver um limite entre todas essas águas que estão na terra com relação a todas as águas que estão no céu. E alguém pode pensar: pastor, nós estudamos isso, quinta série, ciência explica isso. Ok, irmãos, mas por que Deus reserva essas águas lá em cima? Agora eu trago de um sentido espiritual para nós. Por que existe águas reservadas na parte de cima do firmamento? O texto também responde, porque se você parar para pensar, no versículo 11, Deus diz assim: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Versículo 12: a
terra fez brotar vegetais, plantação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, árvores frutíferas, cujos frutos produzem de acordo com a sua espécie. E Deus viu que ficou bom. Aleluia. Eu amo isso, irmãos. Glória a Deus. Deus viu que ficou bom. Ele cria tudo. Estava tudo pronto, irmãos. E agora é eu pensando que Deus olha e fala: vai precisar de água no firmamento. Aleluia. Porque as águas do rio não vão chegar nessas árvores. Então eu preciso reservar águas aí. Por que eu preciso reservar águas? Porque tudo aquilo que eu já projetei para o homem precisa ser regado. Aleluia. O homem não tinha sido criado ainda. O homem foi criado lá no versículo 26, irmãos. E Deus está deixando tudo pronto. E depois que Ele preparou tudo, Ele faz um firmamento. Por que Deus faz um firmamento? As águas dessa terra simbolizam para nós, às vezes, tormenta, enchentes, rios, desastres. Mas as águas que vêm de cima, do firmamento de Deus, Deus preparou para regar toda a semente que Ele vai gerar na sua vida a partir de hoje. Que o firmamento de Deus, da parte de cima, se abre sobre nós essa noite. Aleluia. O texto diz, irmãos, que Deus criou árvores para dar semente. Aleluia. Aí Paulo, na sabedoria dele, ele diz que Deus dá semente. Paulo mesmo, né? Que Deus, me corrige, irmãos, que Deus dá semente ao que semeia. Por que Deus reserva águas no firmamento de cima? Porque Ele está te confiando sementes. Glória a Deus. E sementes sem água não vai nascer. Pastor, quais sementes são essas? A sua vida. E quando a gente fala aqui de dízimo e oferta, a gente não fica aqui falando sobre isso, mas tudo é semente, irmãos. Não estou dizendo aqui de dízimo e oferta, eu estou falando de você. Amém. Daquilo que produz através de você. Então, o primeiro age de Deus, Deus disse: haja luz. O segundo age de Deus, Ele diz: haja um firmamento que separe águas de águas. O versículo 8 diz assim: o firmamento Deus chamou céu. Esse segundo age de Deus em nós nos faz ter uma conexão com os céus. E pode ser, querido, que em algum momento da sua vida, ou a fase que você está passando agora, a sua conexão com os céus pode estar um pouco comprometida. Pode ser que você esteja olhando mais a turbulência das águas desse firmamento do que as águas do firmamento que Deus já preparou para você. Talvez os seus olhos estão mais nas águas do firmamento dessa terra do que das águas do firmamento do céu. Porque as águas do firmamento que Deus preparou no céu para nós vai gerar frutos na sua vida. Amém. Sabe as orações que você está fazendo? Sabe as orações que ninguém conhece, só você e Deus conhece? Sabe as lutas que você tem enfrentado? Sabe as dúvidas que tem tentado te assaltar? Sabe aquele lugar na sua vida que parece que nada cresce, nada desenvolve, nada produz, parece que só existe sequidão, parece que só existe morte? Em nome de Jesus, que essa noite as águas do firmamento dos céus se abrem sobre mim e sobre você, e que toda
Deixa eu te ouvir hoje, Deus. Ouve sua voz sobre as águas, Deus. Ouve-se a voz do Senhor. Aleluia. Ouve sua voz sobre as águas. Deus quer trazer esse ágio das águas do firmamento sobre a sua vida. Porque Deus vai te confiar sementes, irmãos. A palavra do Senhor diz que o Senhor vai multiplicar, aumentar a nossa sementeira. Aleluia. A sua casa é a sementeira de Deus. A provisão está chegando. Aleluia. A cura está chegando. Aleluia. Pois as águas do firmamento Aleluia. estão vindo ao seu encontro hoje. Aleluia. As portas estão se abrindo. A manifestação da glória de Deus chegará até você. Pois Deus disse: haja luz. E Deus disse: haja firmamento, para que plantas deem semente. Nós somos essa plantação de Deus, querido. E o Senhor trará semente sobre nós. Aleluia. Versículo 14. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais, para marcar estações, dias e anos. Irmãos, isso aqui é tremendo. No versículo 3, a Bíblia diz assim: disse Deus: haja luz, e houve. E que luz era essa? Se os luminares só foram criados no quarto dia. Não era sol e lua, irmãos. Quem está comigo aí, igreja? Amém. Não havia nem sol e nem lua, mas havia luz. A palavra de Deus é tremenda. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que eu amo a palavra. Aleluia. Aleluia. Mais poderoso. No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. Aleluia. Ele estava com Deus. Glória a Deus. Ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Aleluia. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Árvores, plantas, firmamento, estrelas, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito, do que existe, teria sido feito. Nele estava a vida. E ele era a luz dos homens. Aleluia. Quando Deus disse haja luz, não era sol e não era lua, era Jesus, irmão. Glória a Deus. Ele estava lá. Imagina comigo, tudo escuro, tudo em trevas, tudo sem forma, tudo deformado, havia água, e Deus disse assim: agora vem comigo, irmão. E Deus disse: haja luz. Jesus entrou na terra, irmãos. Jesus entrou na terra como alguém que entra por aquela porta. Aleluia. Quando Deus disser essa noite: haja luz para você, se prepara, porque Jesus vai entrar na terra da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
a mesma verdade, diga o Senhor, essa noite. Fala, meu servo ouve. Eu posso ouvir você cantando e dizer ele. Fala, meu servo ouve. Fala, Deus, fala com ele, Senhor. Eu quero te ouvir, eu quero ouvir o seu ágio. Meu servo. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar dia e noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar. Diga comigo, governar. Para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Olha que coisa tremenda. Aí veio a criação de sol e lua. E qual era o propósito? E qual é o propósito? Estabelecer governo. A luz de Deus estabelece governo. Irmãos, quem não se abre para ser governado por Deus, entenda, por Deus. Homens não mandam na sua vida. A gente pode te direcionar, dar um conselho, e só, irmãos. A decisão do passo, da escolha, é sua e é minha. Agora, a Bíblia diz que Deus coloca sol e lua para governar, porque a palavra de Deus, ela serve para estabelecer governo sobre nós. E como que essas coisas vão tomando ordem na nossa vida, pastor? É quando você chegar na sua casa hoje, e pode ser que alguns aqui estejam enfrentando um caos, é você chegar e falar: Deus, libera o seu ágio, porque eu estou aceitando o seu governo. Amém. Eu não quero ser governado pelos meus sentimentos, eu não quero ser governada pelas minhas emoções, eu não quero ser governado por um laudo, eu não quero ser governado por aquilo que as pessoas estão falando, eu não quero ser governado pelos maus conselhos, eu quero ser governado por aquilo que o Senhor estabeleceu. Porque quando a verdade de Deus vem ao nosso encontro, irmãos, o governo de Deus chega. A confusão na casa é retirada. Aqueles que estavam perdidos encontram o caminho da salvação. Situações que estavam presas começam a viver o ambiente da luz do Senhor, porque o texto diz, Deus diz: haja luminares, ou seja, situações que vão determinar estações, dias e tempo na sua vida. Então esse haja luminares de Deus não é só um Deus que criou o sol e lua, é um Deus que criou um tempo para você. É o Deus que estabelece verdades para a sua vida. É o Deus que estabelece verdades para a sua história. É Deus que olha o caos, mas não só vê o caos. Ele diz, e eu anotei isso aqui, irmãos: Deus não descreve realidade, Ele cria. Pastor, o que é isso? Porque pode ser que a sua realidade ainda não esteja no haja de Deus, mas na hora que Deus disser haja, Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. na hora que Deus olhar e disser haja, então Deus não descreve realidades, Ele cria novas realidades para nós. Haja luminares. Esses luminares serão para governar dia e noite. Versículo 18:
para governar o dia e a noite e separar luz de trevas, e viu Deus que ficou bom. Isso aqui é lindo, porque ainda que você não veja, Deus já viu que ficou bom. Amém. Tem um compositor cristão, Estênio Márcio, que ele tem uma canção, que essa é uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: Ele sabe o fim desde o começo. Ele já sabe. Irmão, a terra não sabia nada. E nós, na maioria das vezes, não sabemos nada. Mas tem um Deus que já sabe. E quando Ele olha e diz: ficou bom. Ele olha para você e diz: ficou bom. Sabe, você quando faz uma obra, você faz um serviço, e você fala: oh, como ficou bom. Deus, Ele olha para a gente, irmãos. Pensa, irmãos, Deus olhando para você, Deus olhando para mim, dizendo: oh, não é que aquele gordinho ficou bom? Deus, Ele olha para a gente e Ele não está enxergando o que está no início aqui, sem forma e vazio. Deus já está estabelecendo palavras para criar. Ele diz: nesse caos eu digo haja luz, nessa situação eu digo haja firmamento, e nessa situação eu digo haja luminares. Agora estava tudo pronto, estava tudo estabelecido, e aí Deus foi criar o homem. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que Deus prepara tudo. E alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas sabe, eu não estou conseguindo ver. Você não precisa ver, porque nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos. Amém. E a palavra de Deus diz, irmãos, que nós não devemos fixar os olhos naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Amém. Glória a Deus. Eu já quero encerrar, quero ler 2 versículos. Salmo 33, está no ponto aí? Salmo 33, versículo 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Então quem cria, irmãos? Pensa comigo. Quem tem o poder de criar algo hoje aqui? Deus. A Bíblia diz que mediante a palavra dele foi criado. Agora vamos lá no 9. Para a gente encerrar aqui, nós vamos orar. Pois ele falou e tudo se fez. Glória a Deus. Ele ordenou e tudo surgiu. Aleluia. Irmão, o que falta? O que está faltando? Qual é a área? Qual é a crise? Qual é a tormenta? Qual é a angústia? O que precisa ser colocado no seu devido lugar hoje? Por que eu digo isso, irmãos? Porque tem um Deus aqui essa noite. E não é qualquer um, porque os outros, diz a palavra, que são obras feitas por mãos de homem, mas o nosso Deus fez os céus. Aleluia. E esse Deus, cadê o versículo 9 do Salmo 33? Pois ele falou, não foi eu que falei, não foi eu o pastor Fernando, não é o Reinaldo, não é o Carlão. Deus falou, irmãos. Ele falou e tudo se fez. Aleluia. Tudo o quê? Tudo que está faltando, Glória a Deus. tudo que está em desordem, tudo que está te roubando de Deus, tudo se fez. E ele, eu amo isso, ele ordenou. Glória a Deus. Deus quer dar ordens essa noite. Aleluia. E por que ele quer dar ordem? Porque ele quer fazer coisas surgirem ao nosso respeito. Aleluia.
necessário essas orações. Mas essa noite, essa não é a oração. O que o Espírito de Deus está nos conduzindo essa noite não é essa oração de faça assim, Senhor, haja assim, Senhor. Não, é dizer: Deus, eu estou aqui. Aleluia. Em algumas áreas da minha vida eu estou até parecendo com uma terra no início, sem forma e vazia. Mas eu estou aqui porque eu quero ouvir o que o Senhor quer. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer estabelecer essa noite? O que o Senhor quer trazer para nós essa noite? Eu quero ler só mais um versículo, irmãos. Hebreus 11, versículo 3. Está ali. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Não se apoie naquilo que você está vendo, porque aquilo que você está vendo pode estar minando a sua fé. Está muito complicado, pastor, porque a situação é essa e essa. O que Deus estabelece não é baseado no que nós estamos vendo, é abaixo do versículo, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Você pode não estar vendo nada, assim como eu uns dias atrás não estava vendo nada em um monte de situações, até que eu falei: Deus, eu confio no seu agir. Amém. Eu confio no Senhor. Eu sei, Pai, que se eu for olhar para as coisas que já estão estabelecidas, eu não vou querer mais, mas eu vou colocar minha visão espiritual naquilo que não é visível. Não ande pelo caos que está à sua terra, ande pelo agir de Deus. Quem está comigo aí? Amém. Você pode ficar de pé no seu lugar. Amém.